Boa tarde, estamos começando mais um seminário de pesquisa do Centro de Pesquisa Clínica e Epidemiológica, sempre com temas relacionados à saúde, à educação e à ciência. Hoje nós temos a honra de contar com a professora Thais Mauad, que é médica, pesquisadora e também ativista ambiental. Ela então vai discorrer sobre a questão extremamente importante das áreas verdes e dos indicadores de saúde, com alguns trabalhos realizados aqui com os dados do ELSA Brasil. Thais, por favor. Boa tarde a todos, sempre uma alegria estar aqui no HU, agradecer ao professor Otufa, à professora Isabela pelo convite, e sou muito agradecida ao ELSA, porque o primeiro estudo que a gente vai mostrar foi feito aqui, graças a vocês. Eu sou professora lá na Faculdade de Medicina, trabalho no Departamento de Patologia, trabalho com um pouco a minha história com esse estudo, com esse tema, na verdade, começou por conta de meu envolvimento. Eu fui durante um tempo conselheira do CADES municipal, da CADES da Subprefeitura de Pinheiros, onde eu moro, que é um conselho bipartite, que é metade sociedade civil, metade poder público, e lá era muito confrontado com esse tema da arborização, de um cuidado, um manejo, muito pedido de poda, e o pessoal, a gente começou a organizar um curso, e eles pediram para mim, Thais, dá uma aula de arborização urbana e saúde. E assim começou, e aquela aula começou a fazer muito sucesso, eu fui dar em muitos lugares, até que os agrônomos começaram a me procurar, não é, Diana? A Diana está aqui, para tentar montar um estudo, né? Porque assim, não existia dado de São Paulo, existe muito pouco dado desse tema do Brasil. E aí, então, a Tiana, que está aqui hoje, que é uma pós-doc, ela que tem desenvolvido a maior parte desses estudos, que eu vou mostrar para vocês. Hoje, assim, não tem dúvida, né? Já tem muitos estudos mostrando os benefícios das áreas verdes de saúde, assim, é uma pletora de estudos mesmo, né? Em todas as áreas do conhecimento, todas as áreas da saúde, a gente sabe que o contato com áreas verdes é benéfico, melhora a saúde geral, desfechos gestacionais, infantis, função cognitiva de crianças e adultos, muito benefício para a saúde mental, muita proteção para as doenças crônicas não transmissíveis, diminuição de morte prematura em geral, etc. E parece que indícios que as populações desprovidas têm mais benefícios desse contato. Lembrar que 90% desses estudos são feitos em países desenvolvidos, né? Você vê que a maioria dos estudos é Estados Unidos, Europa, Austrália, e ainda tem relativamente pouco dado da nossa realidade, né? Que é bem diferente, que eu vou mostrar. Então, é só lembrando, né, tem essa árvore, a árvore como centro, mostrando todas as relações que as áreas verdes podem ter sobre obesidade, redução de mortalidade, cardiovascular, desfecho na gravidez, etc. Como isso acontece? Então, tem alguns mecanismos pelos quais as áreas verdes possam ser benéficas. Tem os mecanismos, né, as questões, as coisas salutogênicas que elas trazem, como, por exemplo, mitigação da poluição do ar, do barulho, do calor, aumento de umidade. Para as doenças cardiovasculares, o aumento da atividade física relacionado com áreas verdes é muito importante. O aumento de coesão, né, e de interação social. Então, você leva teu filho no parque, você conhece o vizinho, você vai fazer uma caminhada, convida a vizinha para ir junto. Essa coisa de interação social parece muito importante nas comunidades desfavorecidas, para idosos, por exemplo, né, que às vezes nas grandes cidades estão mais sozinhos. Existem teorias hoje mostrando que o aumento do contato com a natureza melhora a nossa microbiota intestinal e pode até ter um papel antidepressivo. E tem muitos estudos psiquiátricos, né, tentando entender como é que as áreas verdes melhoram a nossa saúde mental, né? Então, são o tal do efeito restaurativo que as áreas verdes podem causar. Os americanos foram os primeiros a provar que você ter árvore faz bem para o bolso, né? Isso é importante para os gestores. Então, esse estudo de 2010, ele mostrou que as árvores nos Estados Unidos preveniram a mortalidade de 850 pessoas por doença respiratória,
diminuiu em quase 700 mil incidência de doenças respiratórias, isso causou uma economia de quase 7 bilhões de dólares, né? Só pelo fato de ter árvore e quanto isso diminui a poluição. Tem alguns estudos clássicos, né, que são bonitinhos de mostrar, que é o tal banho de floresta. Então, eles pegaram duas populações de idosos, hipertensos, e fizeram 2 grupos. Um grupo foi andar na floresta, um grupo foi andar na cidade. Mediram a pressão antes e depois. Então, o grupo que foi andar na floresta, depois de andar um tempo, eles medem a pressão no final do dia e a pressão diastólica e sistólica cai, enquanto o grupo que andou na cidade não teve nenhuma mudança na pressão arterial, mostrando o efeito benéfico, uma coisa mais aguda, né, desse efeito benéfico com áreas verdes. Tem muitos estudos agora tentando entender como é que as áreas verdes atuam no nosso cérebro. E isso é uma revisão sistemática, onde eles analisaram todos os tipos de estudo que foram feitos uma coisa mais neurofisiológica, e viram que realmente a exposição a ambientes urbanos e áreas verdes evoca locais diferentes do cérebro. Então, em ambientes urbanos, você tem uma coisa mais cognitiva, você puxa mais para o cérebro, e áreas ligadas a estresse também. Enquanto que nas áreas verdes, tem mais uma coisa para percepção visual, percepção emotiva, né, e o que eles acreditam que isso seja o tal do efeito restaurativo ou diminuidor de estresse das áreas verdes. Né? Então, esse estudo mostra, feito com ressonância funcional, as diferentes áreas do cérebro que são ativadas quando uma pessoa... Nesse caso, né, eles olham, né, eles colocam áreas verdes e colocam cidades conturbadas e tal, e veem como é que as diferentes áreas do cérebro são ativadas. E até tem lugares que os médicos hoje estão prescrevendo, né, os banhos de floresta, as doses de natureza, etc. Tem muita psicologia natural, muita gente já tendo isso uma prescrição, né, os médicos prescrevendo as crianças brincar na natureza, né, e esses estudos desse tal banho de floresta, que é muito comum no Oriente, na Coreia, no Japão, eles mostram que melhora a pressão sanguínea, diminui a concentração de cortisol, aumenta a atividade de células NK, que são células de defesa, etc, etc, etc. Né? Então, coisas que levam à diminuição do estresse, aumento do relaxamento e efeitos protetores no sistema imune. Bom, como é que é a nossa realidade? A nossa realidade aqui da cidade de São Paulo, ela é bem ruim, está bem ruim, né, no momento. Acabou de sair do jornal da Gazeta de Pinheiros da semana passada, mostrando que a gente está perdendo muita árvore, né? Então, em Pinheiros, eu sei, meu amigo, ele é do CADES agora, foram cortadas 3.000 árvores e plantadas 1.000 só. Então, a gente tem uma perda de 2.000 árvores numa cidade, né? Isso parece que está em outros bairros da cidade também isso está acontecendo, provavelmente por conta disso, né? Nós estamos vivendo uma verticalização meio selvagem, né? Uma coisa difícil de compreender, que está acabando com os nossos bairros, né? Está desconfigurando tudo, né? Onde a gente anda, assim, é muito triste lá nessa região. Acho que São Paulo inteiro está assim, né? Acho que não é só Pinheiros. E eu fico muito preocupada com as consequências disso, né? De você adensar muito o lugar e não preservar a área verde, né? Que a gente sabe que é o nosso buffer mental aí para conseguir, né? Imagina você estar num lugar assim e não ter... Você vai falar, tudo bem, Paris é muito condensada, né? Paris é uma cidade muito densa, mas olha a qualidade dos espaços públicos que tem em Paris, né? E olha como é que são as nossas praças aqui, mal cuidadas, né? Então, eu imagino que daqui a uns 20 anos isso vai ter uma consequência grave na saúde mental aqui do paulistano, que já não anda muito boa, pode piorar. Bom, então como é que é essa relação, né? Para a gente, e extrapolando um pouco para outras cidades de países de em desenvolvimento, né? Nas megacidades, então a nossa relação, nós temos uma distribuição muito irregular de áreas verdes na cidade. A infraestrutura verde, né, que são os parques, as praças, os telhados verdes, todos os corredores ecológicos, tudo isso a gente tem uma pouca manutenção, né, precisaria de expansão disso. Nós temos grandes complexidades e desigualdades socioeconômicas que provavelmente influenciam isso. Nós temos outros tipos de poluição e nós temos a violência para lidar.
Então, você comparar um estudo feito em, sei lá, na Alemanha, que é morar perto de um bosque, e aqui é muito diferente, né? Porque aqui acho que ninguém entra dentro, uma mulher não entra não é num bosque sozinha. Como é isso, né? Então, onde estão as nossas grandes reservas, né? Então, se a gente olhar para São Paulo, como é que é a nossa distribuição de áreas verdes? A gente tem várias, se você falar, São Paulo tem 40% de áreas verdes, mas onde estão essas áreas verdes, né? Elas estão principalmente nas reservas aqui da Zona Sul e da Zona Norte, principalmente aqui, né? Mas que não tem potencial, vamos dizer, muito potencial de lazer, na verdade, né? Acho que ninguém vai passear em Parelheiros para andar né? Não sei, eu acho. E se você for para o nosso centro, então assim, você tem, e são regiões desprovidas, né? São regiões carentes que estão nessa região aqui, perto dessas áreas verdes, que provavelmente não são áreas verdes, vamos dizer assim, qualificadas para uso. E aqui você tem, no centro expandido, você tem os bairros mais afluentes, que têm a maior quantidade de área verde em relação a grandes desertos, né, nas regiões periféricas desse centro expandido. Então, a nossa pergunta era, como é que é isso em São Paulo, né? É diferente dos lugares, como é que a gente vai lidar com isso? Bom, aí a gente, então, contatou aqui, não foi? 2014, né, Tiana? Acho que sim, contatou o professor Lotu, professor Isabela, perguntando se a gente poderia estudar, então, o ELSA, né, que tem desfecho de hipertensão e diabetes, e a Tiana foi então o pós-doc da Tiana, onde a gente viu que, né, usando os dados do ELSA, de 3.418 pessoas da cidade de São Paulo, bom, não preciso falar para vocês do ELSA aqui, né, esses são os dados demográficos que foram usados no estudo, era o baseline, e a Tiana, então, mapeou esses doentes, né, então, como é que esses estudos fazem? A maioria desses estudos usam buffers em volta de cada paciente, então, cada paciente é um ponto e eu estudo uma distância em volta dele. Então, no caso aqui, foram 300 metros, você fez um buffer de 300 metros e você analisa o uso do solo daquele local. Não só, né, a metodologia que a gente usou foi não só a quantidade de áreas verdes, mas o tipo de solo, quanto por cento de solo tem, quanto por cento tem construído ali também, né? Então, a gente acabou fazendo o buffer de 300 metros e a subprefeitura, analisando os desfechos de quantidade de árvores de rua, o tipo de solo e distância de parque, né, que isso tem importância para a doença cardiovascular. Né, a área verde, distância de parques, número de árvores na rua, no distrito e na prefeitura regional, na subprefeitura, né, agora chama subprefeitura de novo. Então, o que o trabalho da Tiana mostrou, não precisa prestar atenção na tabela, foi o seguinte, no nível microlocal, nesse nível de 300 metros, nós não encontramos nenhuma associação. Nós fomos encontrar associações já que é uma coisa que a gente tem encontrado em todos os trabalhos em São Paulo, né, Tiana? Todos os São Paulos a gente costuma achar numa esfera maior, então a gente encontrou na subprefeituras o número de árvores de rua. Importante, quanto mais árvore de rua, menor a chance de ser diagnosticado com hipertensão no ELSA, e distância de parques. Quanto maior o número de parques dentro do raio de 1 quilômetro, menor a chance daquela pessoa ser hipertensa. A má notícia desse estudo é que 63% dos paulistanos não têm um parque no raio de 1 quilômetro, tá? Então, esse foi o primeiro estudo, acho que o primeiro estudo brasileiro, né, Tiana, que mostrou isso, e a gente, quantidade de parques, né, e a prevalência de hipertensão, é um número grande, 10%, é bastante, né, gente, você consegue ter menos hipertensão pelo fato de você estar frequentando, o que esse estudo faltou é acesso. Então, a gente não sabe quanto que essas pessoas usam mesmo, né? Se as pessoas que estão lá, esse parque está fazendo um efeito como um buffer climático ali, ou ele é um local que as pessoas vão caminhar, vão fazer atividade física. A gente precisaria avançar nesse tipo de estudo. A gente fez um estudo também olhando para as áreas, para a saúde mental de São Paulo,
E nesse estudo a gente fez uma associação com a professora Laura Andrade, do Instituto de Psiquiatria, que ela tem um estudo que chama, um estudo internacional que chama São Paulo Megacity Mental Health Survey. E são várias cidades do mundo que acho que tem uma entrevista estruturada, analisada por psiquiatras, onde são dados diagnósticos de transtornos mentais comuns no último ano. São Paulo é a cidade do mundo que mais tem transtorno mental, segundo a professora Laura. 30% das pessoas que moram em São Paulo tiveram algum tipo de doença mental no último ano. Nesse estudo, a gente analisou 4.287 entrevistas, foi feito no ano de 2014. E a gente focou em ansiedade e depressão, que são os mais comuns, né? Acho que 17% tinha ansiedade no estudo da Tiana. E, de novo, dessa vez a gente fez um buffer de 300 e um buffer de 1.000. Tentar, como não tinha dado no ELSA, né, o 300, a gente vamos tentar aumentar. E como era a região metropolitana, a gente foi olhar para os distritos de São Paulo, da região metropolitana, que são 92, se eu não me engano, 92, né? 92 distritos. 96? 96 distritos. E, então, aqui, ó, o mapa da região metropolitana, né? Então, a Tiana fez a classificação da cobertura arbórea, esse programa, essa classificação de solo, consegue dizer o que é coisa baixa, o que é coisa alta, os tipos de solo, os tipos de telha, na verdade, se é cimento, se é telha marrom, se é telha cinza, né? Então, foi feita toda a classificação da região metropolitana, e a gente cruzou, então, com os dados de ansiedade. Isso aqui só para mostrar como ele faz, né? Então, um bairro que tem pouca árvore, né? Um bairro que tem coisas mais industriais, que dá para ver muita telha cinza, e um bairro que tem aquela distribuição mais organizada de áreas verdes, né? Como é que fica essa classificação? E o que foi encontrado? Foi encontrado nesse estudo que a quantidade de áreas verdes nos quartis maiores, né? Então, quando a gente divide em quartil, porque deu um resultado, né, ficou meio fraco, a gente falou, vamos ver se tem alguma diferença do tipo dose-resposta de áreas verdes, né? E o maior resultado foi encontrado com as áreas verdes no último quartil. O último quartil é quase assim, lugar de reserva, lugar com mais de 60% de cobertura de áreas verdes, assim, fora de São Paulo mesmo. Foi um lugar que foi protetor para ansiedade. E interessante que foi áreas mais abertas, não foi uma floresta, foi campos. Então, assim, aquela coisa de você ter o horizonte, né, de você poder estar enxergando um espaço verde, talvez tenha um efeito apaziguador. E interessantemente também, quanto mais, foram vários dados de área construída, quanto mais telhas, né, quanto mais denso aquele lugar, também teve uma associação, nesse caso, positiva com o diagnóstico de ansiedade. A gente não encontrou nada com depressão nesse estudo. Então, o que esse estudo mostra, então, precisa de muito, né, assim, a gente precisa intensificar o nosso, né, o tal do greening que eles falam, né, intensificar o grau de verdes nas cidades para ter alguns efeitos, né? E, de novo, ela só achou no nível distrital, né? Não achou nos buffers, mostrando que acho que a nossa complexidade urbana é muito grande, ou que as pessoas circulam muito, né? Você não fica, vai para lá, vai para cá, não fica. Então, acho que o distrito onde ela mora consegue ter vamos dizer, um proxy melhor do que onde aquela pessoa está. Esse estudo foi feito em colaboração, esse é um outro estudo também feito em colaboração com o pessoal da biologia, o professor Jean-Paul Metzger, trabalho bonito também, bem original que eles fizeram, que eles pegaram outro approach, o approach deles foi o seguinte: o que é melhor dentro de uma cidade? Você ter o verde distribuído, né, então ter ruas, arborizadas e tal, ou você ter um parque grande, né, eu vou focar em fazer vários parques, mas não vou cuidar muito da arborização urbana. O que é melhor para a saúde, né? E eles foram olhar, então, para desfechos cardiovasculares e desfechos respiratórios, tanto desfecho alto, respiratório alto, quanto baixo. Internações do SUS, então eles pegaram as internações do SUS, as áreas verdes eles fizeram pelo mapa do GeoSampa,
A classificação econômica foi feita pelo GEOSES, que é um índice desenvolvido pela professora Lígia Barroso, e pegaram dados de internação do SUS, de doença cardiovascular, respiratórias altas e baixas. Então, esse é o mapa deles, né, parecido com aquele mapa que eu mostrei, né, olha onde estão as florestas, na cidade de São Paulo, onde é que isso está distribuído. Aqui a classificação GEOSES, quanto mais escuro, melhor, né, classificação socioeconômica, e aqui é o número de usuários do SUS, a porcentagem de usuários do SUS daquela região. Então, é bem invertido, né? Quanto mais desprovido, mais aquela pessoa está dependendo do SUS. E o que eles viram, então? Eles viram o seguinte, que para doenças cardiovasculares e para doenças do trato respiratório baixo, esse estudo é bem interessante, a cobertura arbórea é bem protetora, né? Então, você ter a cobertura... e principalmente o land sharing, que é o que eles falam, que é aquele que vai tendo toda a distribuição, são protetores. Mas, para doenças respiratórias altas, principalmente rinite, estar perto de floresta não é bom. Porque, provavelmente, né, quando você tem aquela população vive em áreas de cobertura mais densa, né, mais land sparing, que eles chamam, teve um efeito negativo ou positivo, né, com internação, mais internações. Então, por exemplo, a gente não sabe quase nada do potencial alergênico das nossas árvores, né? A gente não tem estudos, a gente não sabe, acho que é um tipo de colonialismo científico, assim, né, que a gente não sabe o que é a potencial das nossas, muito bem, eu acho. E também tem fungo, tem umidade, né, etc., que poderia piorar as doenças respiratórias altas. Então, eles acharam que quando tem uma vegetação mais mista, é melhor do que quando você tem uma vegetação mais densa para as doenças respiratórias altas. E para as outras duas, a proteção arbórea sempre é boa, tá? Então, você tem um approach bem interessante esse estudo, porque vem do pessoal da biologia, que eles estão acostumados a estudar isso em grandes áreas, né, de fazenda, quanto que numa fazenda eu posso ter uma floresta, ou quanto que eu posso devastar de um local para continuar mantendo a biodiversidade. Então, eles pegaram esse olhar deles e aplicaram na cidade, que eu achei bastante original. Né? E a gente tem um último estudo que a gente fez sobre a Covid longa, com o pessoal do professor Carlos de Carvalho, né, que está seguindo aquela coorte de Covid longa no HC. Então, a gente já sabia, né, se durante a pandemia tinha dados mostrando com menor risco de mortalidade quem morava em áreas verdes nos Estados Unidos. Muito estudo mostrando o benefício de você ter uma praça, de ter uma área verde durante o confinamento, né? Isso daí também saiu muita coisa, mas a gente ainda não tinha muita informação sobre a Covid longa. Qual o impacto ambiental na Covid longa? Então, a gente se valeu desse grupo de estudo do HC, né, que está acompanhando os pacientes que foram internados na primeira onda no HC, e são pacientes que têm esse follow-up de 6 meses, né? E são todos diagnosticados com a Covid longa de acordo com sintomas. Foram feitas muitas escalas funcionais, né? Eles são bem acompanhados, esses pacientes, e foram feitos 4 testes clínicos, espirometria, raio-x, one minute sit to stand e o teste da força de mão, né? Então, esse grupo que tem, selecionamos, então, 4 desfechos principais, todos baseados em escalas, né? A escala de dispneia, uma escala de fadiga, uma escala de ansiedade e depressão, e o tal do pós-Covid functional status. Então, avaliamos esses 4 parâmetros desses pacientes, e além de ter todas as covariáveis, foi incluído no análise áreas verdes e poluição, PM2,5 por satélite, que também tem limitação, né, porque ele não é muito genérico quando você pega por satélite, você não vê muita diferença, mas era o que a gente tinha. E a Tiana fez só o buffer, Tiana? Ou você fez o distrito? Fez a prefeitura também, né, que não vou mostrar.
E aí, né, então, isso aqui, cada paciente, né, eles já estavam referenciados, né, hoje já estavam referenciados, isso já tinha sido feito, e desses 3.000 que internaram no HC por Covid, ficaram nesse segmento 749, que foi quem a gente estudou. Essa é a característica deles, né, maioria homem, sobrepeso, maioria branco, baixo nível educacional, baixo nível socioeconômico, o índice de Charson, que é um índice de comorbidades alto, duração dos sintomas, já tinham os sintomas 8 dias, pacientes bem graves, né, porque estavam no HC, 60% na UTI, 40% entubado, ficaram 12 dias, 7 a 23 dias internados, então eram pacientes Covid moderada grave que desenvolveram Covid longa. Né? Então, com muitos sintomas, acho que 80 deles tinha mais de um sintoma, né? Esses pacientes são muito sintomáticos. O principal sintoma é fadiga e perda de força, né? Muito sintoma psiquiátrico também, de ansiedade e depressão. E a Tiana, então, a gente mapeou esses doentes, maioria da região metropolitana de São Paulo. Foi feito um mapa novo, né? A gente fez um mapa que a gente não tinha, o mapa de 2021. Foi feita uma nova classificação pelo pessoal de Piracicaba, que são os parceiros nesses estudos. Foi analisado por densidade populacional, porque talvez a densidade populacional tivesse alguma coisa a ver, né, pelo crowding com a Covid. Área per capita, a distribuição das áreas verdes desses lugares e o mapa da poluição, feito por satélite. E nesse estudo, ser mulher, mulher sempre tem mais, né? No Covid longa parece que tem mais chance de desenvolver sintomas mais graves ou mais sintomas. Pacientes mais novos tinham mais ansiedade e depressão, e ser de um status socioeconômico baixo também é um fator importante para você ter alguns mais sintomas de Covid longa. E a gente não encontrou nada com áreas verdes, nem com fatores socioeconômicos, demográficos, encontrou com poluição. Então, a poluição foi associada com ter mais dispneia e fadiga e status funcional pior. Então, agora a gente quer avançar nesses estudos de áreas verdes, quer pegar doenças mais específicas, né, para ver se consegue achar alguma associação. Esse trabalho foi publicado já ano passado, com esse grupo do HC que estuda Covid longa, que estuda Covid. Esse estudo tem saído estudos muito interessantes. Eu trouxe uma curiosidade, achei bem interessante, que é bem aplicável para a gente. Eles mapearam todos os terrenos baldios na cidade de Minnesota, eu acho, e puseram as pessoas para trabalhar. Então, pegaram gente que só limpou o terreno, gente que plantou no terreno e gente que morava perto do terreno, não teve nenhuma intervenção. E eles viram que quem trabalhou no terreno e plantou no terreno diminuiu a depressão, teve muito menos sintoma de depressão. Achei bem interessante isso. Acho que é bem aplicável para a gente aqui na nossa realidade, né? E para ter isso aqui, então, essa é a mesma coisa. Eu queria terminar mostrando essa nova regra que foi proposta, que é a regra do 3-30-300, que foi feita pelo Nature Based Institute, dizendo que cada cidadão deveria poder olhar da sua janela de casa, do seu trabalho ou da sua escola, 3 árvores. Ter uma cobertura arbórea mínima de 30% onde ele morasse ou trabalhasse, e ter a 300 metros de walking distance, né? Ter 300 metros, um parque. E quando eles chamam parque, eles chamam no mínimo 1 hectare. Então, eles estão com... Sugere-se que cada pessoa tenha isso. Aqui, se for fazer na nossa realidade, acho que pouquíssimas pessoas, né, estão no 3-30-300. Mas estão saindo alguns estudos validando isso para ver se isso faz sentido. Então, era isso, gente. Muito obrigada. Agradecer o convite. Se tiver qualquer dúvida, estou à disposição. Nós estamos colocando mais uma vez, né, todos os determinantes extra-individuais, né,
que eu acho que essa é uma das questões muito importantes, né, na nossa visão, que a gente chama de ecoepidemiologia, de entender os determinantes não só pelo indivíduo, mas pelo ambiente. Então, perguntas em aberto. Thaís, obrigado, parabéns pela apresentação, por todos os trabalhos, Tiana também. Thaís, eu já tive a oportunidade, a gente já teve a oportunidade de conversar várias vezes, né? Até cheguei a ver a Tiana fazendo algumas mensurações lá no laboratório, então a minha pergunta é quase uma curiosidade, assim, né? Quando vocês precisam fazer vários buffers, né, e testar formas diferentes de análise do espaço, existe já um processo automatizado para fazer? Então, assim, como é que é no operacional mesmo? Você fala assim, vou passar de 300 metros para 1 quilômetro de área de avaliação para cada indivíduo. Porque eu lembro que na análise das fotos tinha um processo um pouco manual, né? Que tinha que ir lá olhar cada uma e marcar no próprio software. Você pode falar um pouquinho, Thaís ou Tiana? Tiana. Pode. Para passar de 300 para 1000, precisa fazer tudo de novo. Só que assim, a gente já vai... Você faz uma análise geral, né? Que a gente usa a Random Forest. Então, é uma classificação automática da imagem de satélite. Você ensina a máquina que aquela reflectância e cor é determinada classe de uso de ocupação do solo. Aí você faz a imagem inteira, depois você recorta cada um dos buffers e com isso você extrai a quantificação, porcentagem em cada buffer. Quando você fala recorta cada buffer, você vai lá, vê onde está o ponto e marca. Você já pede para o programa, você fala assim, criar um buffer, você vai inteiro, tipo, criar um buffer de 300 metros em volta de todo mundo da população. Aí ele recorta aquela população. O que pode acontecer, por exemplo, no banco que a gente fez de prematuridade é que tem 170 mil nascimentos. E aí um interpola com o outro. E aí isso demora mais para a máquina entender, porque um está sobrepondo o outro. É mais difícil, mas também a gente faz demorado, que é diferente do ELSA, que tinham muito poucas interpolações, um buffer sobre o outro. E aí, com isso, a gente pede para o programa de geoprocessamento fazer o recorte, ele tira todos os buffers de uma vez. Obrigado. Perfeito. Enquanto a professora Isabela faz pergunta, eu vou provocar aí as pessoas que estão fora de São Paulo. Tem a Luciene Almeida, qual? Tá. Então nós temos a Luciene em Belo Horizonte, a Cris em Curitiba, claro que a Adriana em Manaus, né? E para vocês comentarem alguma coisa aí da sua cidade, se existe algum tipo de política pública instalada aí nessas cidades. E claro, a professora Helena Ribeiro está aqui, né? Gostaria que ela fizesse depois o final remarks, né? O que eu vou falar aqui, eu acho que tem a ver com o que a Thaís já falou, né? Que a cidade está verticalizando. A gente mora numa rua que tem 500 metros de distância, que era predominantemente de casas, e agora sobraram no lado par da rua quatro casas. Nossa. E no lado ímpar, onde eu moro, 16 casas, né? Eu só posso falar que a nossa situação é privilegiada, porque eu não tenho vizinho de trás, eu estou do lado de uma viela, que as pessoas podem achar que é ruim, mas que não é bom, porque... E eu estou cercada de plantas, né? E assim, sem dúvida nenhuma, é um depoimento pessoal. Isso me faz bem. Cuidar daquelas plantas, plantar, ver tudo florir, ver tudo crescer. E eu imagino que esse é um sentimento que eu vejo na minha rua também, o de muitas pessoas, né? Tem na rua, na Harmonia, tem a Eco, que
trabalha, é uma ativista, né? Ela está tomando conta ali de, acho que 3 ou 4 praças, né? Eu ajudo quando eu posso, a gente faz doações, então a gente criou parquinhos. A Eiko e a Solange, elas fazem um trabalho, acho que maravilhoso ali naquele pedaço. A Dona Eiko é espetacular mesmo. Não tem... O que ela faz é incrível, né? Faz sozinha, né? Quase sozinha. Sozinha, a gente tenta ajudar, né? Quando ela vai, ela fala assim, domingo tem sábado tem um mutirão lá na Travessa Tim Maia, quem pode ir, né? Então as pessoas têm ajudado, mas assim, mesmo você estando muito organizado, como acho que aquele o pedaço onde eu moro está ali, a senadora Harmonia ali, é muito difícil lidar com tudo, né? Então eu viajei 2 semanas, quando eu voltei, 2 sibipirunas lindas que eu via da minha janela, elas foram podadas, né, de uma forma irresponsável pela Enel, né? E é isso que a gente convive todos os dias. Isso, por outro lado, é muito legal, mas também essas perdas, elas doem muito, eu acho, né? Isso é uma coisa... O que acontece em São Paulo é isso, né? Então, essas incorporadoras, elas cortam uma árvore de 30 anos, frondosa, que abrigava uma fauna e flora maravilhosa, e plantam 10 palitinhos que a gente sabe que ninguém controla. A mortalidade dessas mudas que eles plantam é altíssima. Altíssima. Então, talvez vingue daqui a 20, 30 anos, você vai ter uma árvore igual aquela que foi tirada, né, que cumpriu um papel ambiental, um absurdo. Então, isso realmente é muito, muito... é doloroso mesmo. Eu entendo esse sentimento de tristeza da Isabela, até que em Melbourne eles fizeram uma coisa muito interessante. As árvores lá têm por causa muito seco, então as árvores têm uma vida esperada, assim, eles sabem que daqui 30 anos, a árvore não dura mais que 30 anos, eles fazem uma política de corte. E eles fizeram um experimento e escreveram assim, olha, essa árvore vai ser cortada e tal, por conta dos motivos. O e-mail dessa árvore é tal. Se você quiser mandar uma mensagem, eu até me emociono. E as pessoas mandavam mensagem assim, todo dia eu passo aqui na sua sombra, obrigada, né? Obrigada por você ter feito isso pra gente. É muito lindo, assim. Né? Então é muito legal. Não, eu acho que nossa, aquele pedaço lá, ali é Vila Madalena e Pinheiros, né, também, está sendo devastado. Não, tá um horror, né? E assim, veja, para quem não acompanha, para quem não é de São Paulo, por que está acontecendo isso? No último plano diretor, foi feita uma lei que dizia que no raio de 200 metros de grandes eixos de transporte, você poderia verticalizar para adensar. Só que a ideia é que fossem prédios vamos dizer, mistos, né, que diversos tipos de classes sociais pudessem comprar, que não tivesse vaga de garagem, que era para estimular o transporte público, e que embaixo fossem prédios de chamada fruição pública. Então, que as pessoas tivesse uma loja, tivesse, né, para se encontrar. Aconteceu isso? Não, pelo contrário. Na Vila Madalena só tem prédio alto padrão, 5 garagens, com mais de 400 metros. Então, foi uma reviravolta, assim, que o que eles pensaram que fosse acontecer não aconteceu, e quem está lá está desvinculando, né? Como falar, a gente tem vínculos territoriais afetivos onde a gente mora, né? Não é assim, você vai saindo e quebrando tudo, né? E agora nós estamos correndo perigo de novo, porque o plano diretor acabando, tem um novo lei de zonamento. E a nova lei de zonamento vai querer avançar para dentro de todos os bairros. Então, a gente precisa, como sociedade civil, se organizar muito. Na verdade, a gente até se organizou naquela época, foi em todas as audiências municipais. Assim, a gente até conseguiu salvar um pedaço, que é o pedaço da vila mesmo, né? Porque a senador era impossível de salvar. Que agora esse pedaço da vila que tem prédios de 8 andares, esse é o que vai estar ameaçado agora nesse outro plano, né? Então, isso é uma coisa... Todo mundo trabalhou, mas os resultados foram aquém do esperado. A gente esperava conseguir mais, mas a gente não conseguiu, né? E tem todo esse processo. Então, do plano diretor ali, né? Dos 800 metros em volta de cada estação do metrô,
a ideia era adensar, por exemplo, eu tenho filhos, 2 dos meus filhos, eles não querem andar de carro, então eles querem morar perto do metrô. Então faz todo sentido você adensar os prédios lá, apartamentos pequenos, sem garagem, ou com uma garagem no máximo tal. O que aconteceu, né? Foi isso que foi aprovado. Aí, como estava naquela fase de crise econômica, lá nos primeiros 3 anos pode construir com garagem, né? E aí se pagou a outorga onerosa, ou seja, você podia construir um prédio de 20 andares naquele terreno, mas como você pagou para a prefeitura, e esse dinheiro a gente nunca sabe para onde vai, exatamente. Tem numa ponta da rua e na outra prédio de 40 andares. Né? A fruição funcionou bem. Eu acho que a gente tem 2 fruições na rua que melhoraram muito. A questão de você chegar no metrô fazendo um caminho arborizado. Isso eu acho que foi uma coisa que funcionou. As lojas depende, né? Porque são ruas também não tão movimentadas, onde as lojas nem sempre elas vão dar certo, né? Professora, só um momentinho. Vamos deixar correr um pouco aí. Nós temos uma pergunta da professora Paula Barros, da Escola de Arquitetura da UFMG. Professora, só quer fazer pessoalmente? Ou eu leio aqui? Professora Paula. Opa. Boa tarde. Bem-vinda. Muito obrigada, professora. Pode falar. Professora, parabéns aí pela apresentação, pelas pesquisas. Eu estou desenvolvendo pesquisas com crianças e o foco tem sido o declínio da mobilidade infantil independente ao longo das décadas. As crianças elas têm passado cada vez mais tempo dentro de casa ou na escola, ou então em locais construídos especificamente para elas. E vendo a sua apresentação sobre a importância dos espaços verdes, etc., eu fiquei imaginando se você teria conhecimento de estudos que, por exemplo, mensurassem o nível de estresse das crianças ao longo do caminhar até a escola, e se faria sentido cruzar essa informação, esses níveis de estresse, por exemplo, com quantidade de áreas verdes que elas encontram ao longo desse caminhar, volume de veículos, e nesse sentido, se você conheceria algum estudo que tenha identificado variáveis que vão impactar no nível de estresse da criança ao longo do caminhar. Olha, eu não conheço. É muito interessante essa sua ideia. Tem vários estudos dando escolas, né? Então, quando tem de árvore em volta da escola, dentro da escola, onde aquela escola está, que mostram melhor, por exemplo, nível cognitivo, aprendizado, etc., das crianças. A história do caminhar para a escola, eu não conheço nenhum estudo que mensure isso que você falou, mas é muito interessante, é uma coisa que dá para fazer pelo Google Street, né? Você pega o caminho das crianças onde elas moram até a escola e vê, por exemplo, quanto tem de área verde pelo Google Street. E aí você tem seria muito interessante, é uma ótima ideia sua. Obrigada, e professora, só a Tiana está falando aqui. Tiana, respondendo para a professora Paula. Tem um pessoal lá nos Estados Unidos, quando eu estava lá, eles estavam estudando o impacto quando você vai de bicicleta para o trabalho, eles colocavam tipo um monitor do smartwatch que ia medindo batimento cardíaco, pressão, durante todo o percurso. E aí eles viam direitinho, quando o carro se aproximava, a pressão subia, e aí tem que ver toda a questão de autorização, você precisa saber se a pessoa vai autorizar que você tenha esse tipo de dado, mas o smartwatch conseguia verificar tudo. Interessante. Quando o caminhão ia passar, fechava o farol, alguém buzinava, ele via direitinho e ele ia ao mesmo tempo usando a GoPro para filmar esse caminho e depois correlacionar com o caminho que ele percorreu no smartwatch. Muito legal. Perfeito. Professora Paula, mais algum comentário? Queria só agradecer e parabenizar mais uma vez. Tá bom, obrigado. Maria Cristina, você levantou a mão? Cris? Sim. Eu fiz um estudo há anos atrás, aliás, parabéns, né? Realmente é um estudo, acho que é super importante, né? Pelo momento que todos nós temos vivido e vamos viver ainda, né?
Eu fiz uns estudos há alguns anos atrás sobre a síndrome de burnout, né? E eu fiz num hospital que é bastante arborizado. E na época foi comentado bastante em relação a isso, ao ambiente, né, para os profissionais, o quanto essa situação de árvores era muito importante. Eu resido na Zona Norte e tenho percebido dia a dia a perda das árvores nas ruas, não sei se por falta de fiscalização ou de acompanhamento da prefeitura de não retirada, né, que eu acho que isso também é bem relevante, mas eu também acho que sugiro, né, que talvez fosse interessante também cruzar essa questão da síndrome, né, de burnout, que tem muito a ver com o estresse dos profissionais e que é bastante relevante a parte do verde. Eu me sinto muito bem, me senti muito bem na época que eu trabalhei nesse hospital. Foi uma época bastante positiva. Obrigada, professora. O estudo clássico, né, que é o estudo que começou em 1989, eu acho, um estudo foi feito num hospital mesmo. Eles viram recuperação de cirurgia, né, recuperação pós-cirúrgica em pacientes que estavam no ambiente verde e no ambiente não verde, né, olhando para um muro, e que viram que esses pacientes que estavam olhando para o muro pediam mais remédio, incomodavam mais a enfermeira, chamavam mais a enfermeira, e esse foi um dos primeiros estudos que deu a ideia de começar a olhar para esses desfechos. E com certeza trabalhar no ambiente verde aqui na USP, vocês que estão aqui na USP são privilegiados mesmo, né? É verdade. Obrigada, viu? Muito obrigada. Parabéns pelo estudo. Pois é. Tem uma questão interessante, você estava falando a questão do horizonte, né? Os antropólogos, eles têm uma linha de raciocínio que é o seguinte, né? Nós, né, os nossos predecessores lá na África, eles ficavam em árvores e ficavam olhando para a savana o tempo inteiro. Isso era fundamental, porque eles viam tanto a presa, né, quanto o perigo, né? Então eles desenvolvem isso daí, é uma coisa extremamente importante de você vivenciar, né, de você ter isso daí. Então aquela questão, nossa, estão cortando a minha vista, né? O significado é extremamente profundo, né? Assim, dentro do que é, né, do que nós somos mesmo, né? Desde há muito tempo, né? Eu acho que inclusive o verde deve ter isso. Lugar de verde é lugar de água, lugar de frescor, lugar de comida, né? Exatamente. Então o verde, você tem um verde na sua volta, exatamente. É bom, né? Uhum. Era bom, né? É o Deoclésio. Oi? Deoclésio. Oi, professores. Boa tarde. Eu moro aqui na Pompeia, né? Então, perto aqui do Sesc Pompeia, e vejo um processo bem intenso acontecendo. Uma das dúvidas que fica, que muitas vezes, né, tem o Parque da Água Branca, parques outros, né, como eu coloquei na pergunta aqui, com processo de concessão e iniciativa privada, e o processo de gentrificação, penso eu, são relevantes, são semelhantes no sentido do impacto à saúde da população, e eles poderiam ser estudados com uma metodologia semelhante ao do estudo de vocês, será? O processo de concessão é novo, né? Então a gente ainda não sabe dos possíveis resultados. Mas a gentrificação, estudada aqui em São Paulo? A sua pergunta é se tem estudo sobre a gentrificação? Sim, por exemplo. Eu acho que o pessoal da arquitetura estuda isso sim, né? O que é um fenômeno conhecido, por exemplo, que aconteceu no Lago da Batata, né? Em Pinheiros, com a reforma do Lago da Batata, houve um processo de gentrificação absurdo, aqueles prédios enormes que saíram e a população que morava lá, daquele território, toda expulsa, né? Eu não sei se existe estudo relacionado à saúde, mas estudos, acho que de assim, sociologia, essas coisas com certeza existem, descrevendo pelo menos esse fenômeno, né, de gentrificação. Mais alguma pergunta? Nós temos, quando você mostrou o mapa aí, né, onde tem aquelas áreas verdes, tem um pontinho
em São Paulo, que é onde tem o Jardim Zoológico, o Instituto Botânico, né, que é bem verde, e que onde tem uma área da USP, que é o Cientec. Cientec, né? É. E a diretora do Cientec, a Suzana, ela está pedindo que a gente faça proposta de atividades lá, de coisas mais permanentes lá. Então essa é uma outra área interessante nossa. Parece que é lindo lá, né? Eu nunca fui. É muito lindo, muito bonito. São da mesma empresa que está com o Vila Lobos, com o Cândido Portinari. E eu não sei antes, eu não lembro, mas está cobrando, acho que é R$20 de entrada no Botânico. Nossa. Então eu acho que isso é uma gentrificação. Se quem ia lá direto e não pagava nada, agora tem que pagar R$20 para entrar. Se não tivermos mais nenhuma pergunta, né, nós podemos encerrar, estamos na hora já. Na próxima semana, dia 29, o professor André Brunoni estará aqui e ele vai relatar a questão da saúde mental durante a Covid, com os vários resultados que nós tivemos no ELSA Brasil e também um estudo lá no HC. Então, convidamos todos na próxima segunda-feira, 13h30, nós vamos estar discutindo aí, né, todos os nossos achados durante a pandemia em relação à saúde mental. Obrigado a todos, muito obrigado, Thaís, muito obrigado, Tiana, pela apresentação. Obrigada a vocês.